Olá pessoal, esse vídeo ele é sobre o polêmico padre Leonard Finney, que era um sacerdote jesuíta que tinha uma postura doutrinária altamente rigorosa, especialmente no que diz respeito aos requisitos para a salvação. Ele defendia que apenas os católicos iriam para o reino dos céus. Ele tinha também uma postura de insubordinação no que diz respeito às ordens dos seus superiores. As suas teses conservadoras, a insubordinação e ainda, eu diria, uma pitada de antissemitismo acabaram o levando à excomunhão. Nesse vídeo, que foi uma sugestão do Francis, nós vamos abordar a vida religiosa de Leonard Finney, tratando inclusive das suas posições doutrinárias controversas. Iremos abordar a sua briga com o arcebispo de Boston e a sua insubordinação com os seus superiores jesuítas. Então vamos lá. Padre Leonardo Finney foi um sacerdote católico jesuíta americano, nascido em 1897 em Lynn, Massachusetts. Finney se destacou por seu talento como escritor e eloquência como professor. Ele ensinou em diversas instituições jesuítas. Na década de 1930, atuou como editor da revista jesuíta América. Ele também foi professor no Boston College e, posteriormente, professor no Seminário Jesuíta de Weston, Massachusetts. Tornou-se capelão sacerdotal no Centro Católico São Bento, um centro religioso em Harvard Square. Em que pese a sua capacidade de ensinar e de escrever, a firmeza com que defendeu uma interpretação polêmica da doutrina Extra Ecclesia Nulla Salus foi o que o tornou famoso. Tal doutrina católica, que remonta aos primeiros séculos do cristianismo e que foi reafirmada durante o pontificado de Bonifácio VIII no século XIV, afirma que a Igreja é necessária para a salvação dos homens. No entanto, essa doutrina, conforme o entendimento do Concílio Vaticano II, não significa que todos os que estão fora da Igreja estão condenados, nem que todos os que estão dentro estão salvos. De acordo com o concílio, estará salvo aquele que, sem culpa própria, não conhece a Igreja, mas que busca Deus com sinceridade. O padre Leonard não aceitava essa evolução de entendimento. Para ele, nenhum não católico estará salvo. Defendia que o batismo de sangue e o batismo de desejo são ineficazes. O batismo de sangue e o batismo de desejo são conceitos relacionados com situações nas quais pessoas são consideradas batizadas mesmo sem terem passado pelo batismo tradicional com água. O batismo de sangue, ele ocorre quando um indivíduo que não foi batizado com água, ele sofre o martírio. Ou seja, ele morre por causa da Igreja e da fé em Cristo. A graça do batismo, ela lhe é conferida. Já o batismo de desejo, ele refere-se aos casos em que alguém deseja, alguém quer com fé o batismo, mas morre antes de poder receber o sacramento. Ambas as formas, elas são vistas como exceções à norma regular do batismo por água. Mesmo assim, elas são exceções, mas são reconhecidas como caminhos para a graça da salvação. Essas posições ficaram conhecidas como fineísmo. A contundência com que defendia as suas teses, aliada ao ferrenho antissemitismo, começaram a incomodar autoridades da Igreja. Em 1949, ele fundou a comunidade religiosa Slaves of the Immaculate Heart of Mary, em Harvard Square, produzindo publicações muito ativas de sua doutrina. Defendia com veemência suas teses, principalmente quanto à impossibilidade de salvação dos não católicos. Fez fortes críticas ao arcebispo Richard Curtin por aceitar o batismo de desejo. Finney fazia discursos inflamados em Boston Common aos domingos, onde chegava a reunir 2.000 pessoas. Muitos adoravam o que ouviam, outros nem tanto. Robert Kennedy, então estudante de graduação em Harvard, se incomodou com as ideias defendidas por Finney e escreveu ao arcebispo Curtin de Boston pedindo providências.
Profundamente irritado com Finney, o arcebispo declarou o Centro São Bento como fora dos limites para os católicos. Nesse mesmo ano, Finney irritou ainda mais os membros da igreja quando defendeu na imprensa professores que foram demitidos de um colégio jesuíta por estarem apregoando que aqueles que não fossem católicos estavam condenados. Os seus superiores jesuítas determinaram que ele deixasse o centro e assumisse um cargo no College of the Holy Cross, mas ele descumpriu a determinação, o que levou à sua expulsão da ordem. Cushing suspendeu as faculdades sacerdotais de Finney em abril de 1949, mas ele continuou a celebrar os sacramentos, embora não tivesse mais autorizado a fazê-lo. Ao desobedecer, ele feriu o cânone 2331, parágrafos 1º e 2º do Código de Direito Canônico de 1917, que era o vigente à época. Diziam esses dispositivos: se algum clérigo tentar executar um ato do seu ministério sagrado, depois de ter sido formal e legitimamente advertido para não fazer, ele poderá ser suspenso. Se ele desobedecer e persistir em sua desobediência, ele pode ser deposto. Em algumas palestras em Boston, o padre declarou que queria livrar a cidade de todo católico liberal, covarde, judeu, protestante bruto e maçom que estariam tentando sugar a alma dos bons católicos e vender a verdadeira fé por dinheiro. Todo esse caldeirão levou o padre a ser convocado a comparecer à Santa Sé para se explicar, mas Finney se recusou a ir e acabou sendo excomungado em 13 de fevereiro de 1953. A excomunhão foi por desobediência às ordens de seus superiores jesuítas e pelas suas teses controversas, assim como pelo seu antissemitismo. Em 1972, Finney se reconciliou com a Igreja Católica. A excomunhão ela foi levantada pelo Papa Paulo VI. Padre Finney faleceu em 30 de janeiro de 1978 em Ayer, Massachusetts. Morreu com todos os seus direitos de sacerdote válidos. Apesar de seus desafios e controvérsias, o padre Leonard Finney deixou seguidores que continuaram o seu trabalho e mantêm as suas crenças. Seu legado é, portanto, uma mistura de devoção religiosa, contribuições literárias e o estabelecimento de uma comunidade que perdura até a data de hoje. É isso aí, pessoal. Valeu!